Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo você que nos assiste pelo canal do YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha transbordar sobre a sua casa. Só recapitulando, aliás, reforçando, melhor dizendo, um dos avisos que a minha esposa deu com relação à intercessão. Nós temos 2 períodos de intercessão. O primeiro culto às 7h30 da manhã, referente ao culto das 8h30. E o segundo período de intercessão é às 17 horas, referente ao culto da noite às 18 horas. E ainda falando do recado do Manaim Kids, se você não tem condições de enviar o seu filho para este Acampa Kids, que vai acontecer no dia 28 e 29 de outubro, não se constranja em vir falar com os responsáveis, com os pastores, com o Fabiano e com a Elaine, que são os líderes do MK. Não deixe de enviar o seu filho por questões financeiras. O mais importante é o seu filho estar participando. Amém? Então, não deixe de enviar o seu filho para esta data tão especial. E como convite, não deixe de orar por este Acampa Kids e por esta vigília que vai acontecer no dia 29 de setembro. Amém? Como todos já sabem, a maioria das pessoas que estão aqui tem acompanhado a ministração sobre Gênesis. Não é uma série, mas talvez esteja se tornando uma série, porque hoje eu também vou falar sobre Gênesis. A primeira ministração nós falamos sobre o início de tudo, depois falamos sobre o capítulo 3, a queda de Adão e Eva, e hoje nós vamos falar de um homem que é íntegro, um homem que é justo. Nós vamos falar hoje de Noé, que está lá no capítulo 6, mas um pouquinho antes. Se vocês lerem a história de Gênesis, vocês vão ver o primeiro homicídio. Depois vocês vão ler que o Senhor Deus, Ele se arrependeu de ter criado, de ter feito ali homens e mulheres, porque eles se corromperam. E aí Ele chamou chamou Noé para construir uma arca, para salvar aquele povo. Mas não entenderam e não compreenderam e foram salvos apenas 8 pessoas, Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras. Então é isso que nós vamos ministrar nesta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 9. O verso 8 diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E o 9 diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. E a partir do verso 14, Deus começa a dar as instruções a Noé para a construção da sua arca. Preste atenção nos detalhes, quando vocês estiverem lendo este capítulo, os pequenos detalhes sobre a construção da arca. Noé, ele não construiu de qualquer forma, ele construiu com a instrução do Senhor. E como nós acabamos de ler no texto, no verso 8, Deus disse que achou graça, Noé achou graça diante do Senhor. A única maneira das pessoas serem salvas da ira de Deus é pela graça do Senhor. Foi assim, pela graça do Senhor, que as pessoas elas foram salvas da ira vindoura. Foi por isso que o Senhor Deus
pediu para que Noé construísse aquela arca para salvar ele e os seus filhos. Mas em Efésios capítulo 2, no verso 8 a 10, a palavra do Senhor diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não são de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, pensa ou imagina, se não for pela graça do Senhor Jesus, nós não vamos ser salvos. Não adianta eu e você dizer: eu sou uma pessoa boa, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu dou o dízimo corretamente, eu venho nos cultos todas as quartas-feiras, eu venho às reuniões, eu venho na vigília e tantas outras coisas, eu sou uma pessoa tão boazinha. Mas se não for pela graça do Senhor, você não vai ser salvo. É somente pela graça do Todo-Poderoso que nós vamos ser salvos. A graça de Deus não é, como eu disse, uma recompensa porque eu e você temos uma vida boa, mas sim a resposta de Deus à nossa fé salvadora. Como nós lemos aqui no texto de Efésios, é pela fé e não pelas obras. E muitas vezes confundimos: eu faço isso, eu faço aquilo, e achamos que lá no final da nossa carreira, da nossa corrida, o Senhor vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Não, há uma carreira a trilhar, há uma carreira a andar, para que a gente possa ser alcançado pelo Senhor. A verdadeira fé envolve todo o nosso ser interior. A nossa mente, ela vai compreender as advertências de Deus, e o nosso coração vai temer o que está por vir no mundo atual que nós estamos vivendo. E como minha esposa bem disse, o temer não é ter medo, e sim uma reverência àquilo que a palavra do Senhor está dizendo. E a nossa iniciativa vai nos levar a uma ação em obediência à palavra do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu com Noé. Sabe, queridos, muitas vezes entender apenas a palavra de Deus e não agir de acordo com o que ela está dizendo, eu quero te dizer uma coisa: não é uma fé bíblica, e sim apenas uma aceitação intelectual, que na verdade vai nos levar a uma religiosidade. Ser emocionalmente tocado muitas vezes aqui no louvor, sem compreender a mensagem que o Senhor está querendo dizer, até mesmo nas letras dos louvores que serão entoados. Não é um arrepio que muitas vezes sentimos, que até mesmo nós choramos com alguns louvores entoados aqui, ou coisa do tipo. A verdadeira fé não é os arrepios. A verdadeira fé se baseia no entendimento da verdade. A verdade é a própria palavra, como está escrito lá em Mateus capítulo 13, dos versos 28 a 23, vai falar sobre a parábola do semeador. Qual é o seu coração? Qual é o solo que a palavra tem caído? E eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá, em Mateus capítulo 13, nós não vamos ler tudo, nós vamos ler apenas uma parte. 13, 18. Apenas a explicação dessa parábola. Jesus dizendo: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas
o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual é o tipo de coração que temos recebido a palavra do Senhor? Nós temos que ter a nossa mente esclarecida e o nosso coração totalmente tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas se nós não agirmos em obediência à mensagem do Senhor, eu quero te dizer, isso não é fé. É apenas uma emoção, é apenas um arrepio. Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, vai dizer que a fé sem obras é morta. Elas andam juntas. Elas andam juntas. Todos os remidos, eles foram salvos do pecado pela graça mediante a fé. Isso inclui todas aquelas pessoas que nós já lemos, já cansamos de ler repetidas vezes, o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, onde está lá, os heróis da fé. Ninguém jamais foi salvo por levar um sacrifício a Deus. Alguém já viu na Bíblia alguém ser salvo por levar um sacrifício a Deus? Ou até mesmo por ter obedecido à lei de Deus, ou por fazer algumas boas obras? A salvação, como nós lemos, é um dom de Deus e em sua graça que pode ser rejeitado ou aceito pela nossa fé no Senhor Jesus. Assim como Noé, nós devemos nos encontrar no Senhor. Assim como Noé foi encontrado justo diante de Deus, nós deveremos ser encontrados justos diante do Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 7, que nós lemos, Noé era um homem crente, era um homem que andava com Deus, era um homem temente a Deus, obediente àquilo que ele havia ouvido. Como nós lemos lá no verso 7, no verso 9, também lá no capítulo 7, verso 1, vai dizer que ele era um homem justo. E essa palavra justo é a primeira vez, óbvio, que vai aparecer na Bíblia. Nós estamos em Gênesis, é o começo da Bíblia. A justiça de Noé, ela não vinha das suas boas obras, eram as suas boas obras que vinham da sua justiça. A justiça de Noé, como a de Abraão, era uma dádiva de Deus em resposta à sua fé pessoal que ele tinha com o Senhor. Tanto Abraão como Noé, eles creram no Senhor. E isso foi atribuído para a justiça, como está escrito lá em Efésios. Gênesis capítulo 15, abram aí, avancem um pouquinho. Gênesis 15, de 5 a 6, vai dizer assim: Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele dizendo a Abraão, ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Em Hebreus, como eu disse sobre os heróis da fé, 11, 6 e 7, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que recompensa os que buscam. Você tem buscado o Senhor? Vocês estão aqui? Vou perguntar de novo. Vocês têm buscado o Senhor? Amém. Eu pensei que eu estava só aqui. Me ajudem, irmãos. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem das obras, que vem da fé. Da mesma forma que Deus instruiu Noé
de algo que iria acontecer no futuro, ele não ficou questionando o Senhor Deus. Mas nunca choveu. Mas por que, Senhor, que eu tenho que construir esta arca? Muitas vezes, mas Senhor, que saco isso, tem que construir uma arca. Como muitas vezes os filhos falam para os pais: pai, mas que saco isso, de novo. Jesus, ele está dizendo na sua palavra que ele vai voltar. Mas parece que a igreja, ela está meio que letárgica, ela está meio que paralisada. Parece que ela não está crendo naquilo que o Senhor está dizendo em sua palavra. Como Deus disse a Noé para construir a arca, que de fato viria um dilúvio. Não veio o dilúvio? Veio o dilúvio. Então eu tenho certeza que Jesus, ele vai voltar. Se Noé andava com Deus e se preparou para construir aquela arca, eu e você, nós temos que nos preparar para receber um noivo que é o Senhor Jesus. E nós não temos que ficar de qualquer forma, nós temos que colocar a nossa melhor roupa. Nós temos que passar o nosso melhor perfume. Nós temos que estar com a nossa cara mais alegre para receber este noivo. Em Romanos também 4, Romanos 4, verso 9, na parte B, vai dizer assim: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. A única justiça que Deus aceita é a justiça de Jesus Cristo, o seu Filho. Como também está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele quem? Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A única forma das pessoas, de eu e você, recebermos essa justiça, ela é pela confissão dos nossos pecados. É reconhecendo os nossos erros, é reconhecendo que nós somos falhos, fracos e pecadores. Noé, ele aprendeu esta verdade com seu pai. Preste atenção na importância de geração para geração. Noé aprendeu com Lameque, que por sua vez aprendeu com Metusalém, que também ouviu de Enoque. Preste atenção como é importante eu e você ensinar os nossos filhos. É muito importante nós passarmos aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo aos nossos filhos. Noé aprendeu com seu bisavô, com seu avô e com seu pai. Noé, como diz a palavra, era um homem íntegro, lá no verso 9 do 6 que nós lemos. Se o adjetivo de justo, ele descreve a situação de Noé diante de Deus, a palavra íntegro descreve a sua conduta diante das pessoas. A nossa conduta vai descrever como nós agimos com as pessoas. Como é que nós estamos andando com Deus? Será que as pessoas, ao olharem para nós, elas vão enxergar o Senhor em nós e através de nós? Íntegro não significa que nós não vamos ter pecado. Apenas uma pessoa que nasceu como homem sem pecado foi Jesus Cristo. Ninguém viveu aqui nesta terra sem pecado a não ser Ele. Íntegro significa inteiro, irrepreensível, imaculado. Este termo era muito usado lá no Antigo Testamento para descrever os animais que eles aceitavam lá como sacrifício. A conduta de Noé era de tal maneira que os vizinhos, a circunvizinhança, estranhavam. A pessoa correta diante de Deus deve levar uma vida reta diante das pessoas. A fé sem obras, ela é morta, como diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 14. Paulo também advertiu Tito sobre os insubordinados, os enganadores,
os que diziam conhecer a palavra, mas no entanto negavam as obras. Não adianta nós ouvirmos sem colocar em prática, não faz sentido. Não faz sentido algum. Se nós apenas ouvirmos e não colocarmos em prática, nós nos tornaremos religiosos. Apenas religiosos. Queria que você abrisse lá em Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Acharam? Tito depois de 2 Timóteo. Capítulo 1, verso 10 e 11. Vai dizer assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Pula para o 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer obra. As coisas elas têm que andarem juntas. Isso que Paulo diz a Tito é o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Infelizmente, mais uma vez estamos vendo aqui a palavra se cumprindo nos nossos dias. Noé não era esse tipo de pessoa, muito pelo contrário. Noé, ele andava com Deus. O seu bisavô Enoque havia andado com Deus e tinha sido repentinamente levado para o Senhor, para o céu. Tinha tirado daquele julgamento vindouro que viria, como está escrito em Gênesis 5:24. Noé andou com Deus e foi mantido em segurança com a sua família durante o julgamento do dilúvio. Enoque foi um exemplo de vida consagrada para Metusalém. E muito provável que Metusalém também tinha passado seus valores para o seu filho Lameque, que transmitiu para o seu filho Noé. Mais uma vez aqui, geração. Pais, ensine os seus filhos. Pais, caminhe com seus filhos. Pais, insistam com seus filhos. Pais, tenham paciência com seus filhos. Pai, amem os seus filhos. Pai, ensine os seus filhos. Sabe qual é o benefício de tudo isso? De nós termos a paciência de ensinar, de orar, de buscar o Senhor junto com o seu filho. É simplesmente ter uma família fiel ao Senhor. Nós vemos isso aqui na palavra do Senhor. Principalmente em momentos de corrupção, como estava acontecendo lá que nós lemos. Que Deus havia se entristecido e que mandaria o dilúvio para acabar com aquele povo. A vida de fé sem obediência, ou melhor dizendo, a vida de fé e obediência comparada com uma caminhada, é um passo de cada vez. Você consegue colocar os dois pés ao mesmo tempo no mesmo lugar? A não ser que você pule. Um passo de cada vez. É assim que nós começamos a caminhada com o Senhor Jesus, crendo no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador.
obedecendo as leis, obedecendo os seus mandamentos. Esse é um passo de fé que nos conduz a uma jornada diária, à medida que o Senhor vai nos guiando, vai nos mostrando, vai abrindo os caminhos. É como ir numa academia. Você não consegue ir no primeiro dia da academia e começar a puxar um supino, por exemplo, de 50 quilos de cada lado. Estou dizendo academia porque eu voltei para a academia. Você não consegue. Você tem que começar com 5 quilos, melhor dizendo, 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos e assim sucessivamente. Não adianta dar risada, hein, Rafa? Esse é um passo de fé, é um passo de cada vez. Ele diz como nós devemos andar, se nós dependermos dEle, se nós estivermos sensíveis à voz dEle. É como andar em amor, andar como filhos da luz, é andar no Espírito, é andar prudentemente, como está escrito lá em Efésios. É um processo. A caminhada com o Senhor é um processo. Em cada um desses processos, o Senhor está conosco, vai nos livrando dos empecilhos, vai nos livrando de tudo aquilo que nos impede de chegar a Ele. Mas para isso nós temos que buscar a sua face. Se andarmos em obediência com o Senhor, Ele vai nos conduzir à sua vontade, Ele vai nos abençoar com todas as sortes de bênção. Mas para isso nós temos que ser obedientes, como Noé foi obediente. Uma das principais mensagens que nós vemos aqui nas Escrituras é que nós não devemos apenas ouvir a palavra, como eu já disse, nós temos que colocar em prática. Pelo fato de Noé ter obedecido o Senhor, ouvido o Senhor, a sua casa ela foi salva. Ela foi alcançada pelo Senhor. Foi fácil para Noé? Óbvio que não. Com certeza ele lutou contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Com certeza a maioria das pessoas, se não todos, mas Noé, para que você vai construir esta arca? Simplesmente porque eu quero obedecer ao Senhor. Quando o Senhor te mandar fazer uma coisa que ninguém está fazendo, faça. Faça. Nós não somos como o mundo é. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. De acordo com Enoque, aquelas pessoas eram pessoas ímpias, cometendo obras de impiedade, proferindo palavras insolentes contra a vida de Noé e contra o Senhor. Vejam só o que está escrito lá em Judas 15. Penúltimo livro. Judas 15 diz assim: para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. O 16, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. É o que acontece nos dias de hoje. Hoje o que nós mais ouvimos é falar sobre pressão social. Talvez isso seja uma desculpa para muitas pessoas dizer, mas todos estão fazendo, por que eu não posso fazer?
Todos estão pecando, mas por que eu não posso fazer? Todos estão indo na balada, mas por que eu não posso ir, pai? Todos estão dormindo com os namorados ou as namoradas, por que eu não posso também? E aí aquela pressão, a pessoa ela começa a ceder. Mas ao longo da história a gente sabe o que acontece. Destruição e morte. Mas ao longo da história, todos aqueles que desenvolveram um caráter piedoso tiveram que lutar contra a pressão da sociedade que estava ao seu redor. É como nós hoje, nós estamos indo na contramão do mundo, na contracultura do mundo. Foi o que aconteceu com Noé e sua família. Ele estava indo contra tudo aquilo que as pessoas achavam que não iam acontecer. E aconteceu. E aconteceu. A mesma coisa aconteceu com Abraão e sua família. A mesma coisa aconteceu com Moisés lá no Egito. A mesma coisa aconteceu com Daniel na Babilônia. Resistir às pressões e às tentações do dia a dia não é apenas dizer um não às pessoas que estão à nossa volta, e sim dizer um sim categoricamente ao Senhor, ao chamado do Senhor para as nossas vidas. A maioria das pessoas sabe que Noé construiu aquela arca. Mas o que provavelmente não sabem é que ele construiu um caráter piedoso na sua família, que foi temente a Deus. Se não fosse pela sua família devota, de Noé, Abraão não teria nascido. E sem Abraão ter nascido, Jesus, o prometido, não estaria aqui hoje. Percebam, Deus ele tem um plano para mim e para você, desde Gênesis até hoje. E eu já queria chamar o pessoal do worship. Salmos 25:14 diz: o Senhor confia o seu segredo aos que temem. Noé temeu ao Senhor. Então o Senhor confiou os seus segredos a Noé, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor fez uma aliança com Noé. O Senhor quer fazer isso comigo e com você. Mas para isso nós temos que confiar no Senhor. Confiando no Senhor, temendo o Senhor, estando sensível à sua voz, Ele vai confiar os seus segredos a mim e a você. Porque nós estamos temendo, porque nós estamos confiando, porque nós estamos esperando. Quando andamos com Deus, Ele obviamente vai falar comigo e com você por meio da onde? Da palavra dEle. Ele só fala comigo e com você através da sua palavra. Aquilo que eu e você precisamos, Ele vai falar através da sua palavra. Nós, cristãos, deveríamos ser apenas servos que fazem a vontade do Senhor e que obedecem os seus mandamentos. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Por conta das pressões que sofremos no dia a dia, e que muitas vezes cedemos às pressões do dia a dia. Que nesta noite nós possamos meditar sobre isso que nós falamos. Talvez se você não guardar tudo aquilo que eu falei, guarde isso que está escrito em Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que temem. E temer ao Senhor não é ter medo das consequências, é ter reverência a Ele, reverência à sua palavra. Vamos ficar em pé?
Feche os seus olhos. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Tem um lugar te esperando. Eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Creia nisso no que você está cantando. Pronto com ele irá. Creia nisso e adore com seu coração. Com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. João 15:15 diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu os lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhe ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai, nós não somos deste mundo, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu, Pai. O nosso lugar, Pai, é estar no céu. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a trilhar, nos ajude a caminhar, Pai, em nome de Jesus, nos livrando de tudo aquilo que não vem do Senhor.
nos livrando das tentações, nos livrando, Senhor, das maledicências, nos livrando, Senhor, das mentiras, nos livrando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nos livra, Senhor, da religiosidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. O nosso lugar não é aqui, Pai, mas parece que estamos vivendo como se o nosso lugar seja aqui, Pai. Nos perdoe por isso, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, as nossas vidas, perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe, Senhor, e muitas vezes, Pai, que não estamos de acordo com a Sua vontade. Pai, em nome de Jesus, queremos nos apresentar ao Senhor, ó Pai, de acordo com a Sua vontade, de acordo com a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor virá buscar uma noiva, Pai, uma noiva sem, Pai, em nome de Jesus, Pai, mácula, uma noiva sem ruga, Senhor, uma noiva sem pecado, Senhor. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, toma nas Suas mãos as nossas vidas, nos prepara, Senhor, gera em nós, Pai, o desejo, Pai, de estar na Sua presença, o desejo de Te buscar cada dia mais. Nos ajuda, Senhor, a sermos justos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a entender e compreender os tempos e as estações que estamos vivendo, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor. Se necessário for, pega, Senhor, nas nossas mãos. Se necessário for, Pai, eu sei que o Senhor tem poder para abrir o mar. Eu sei, Pai, que o Senhor tem poder para acalmar a tempestade. Eu sei, Pai, que o Senhor tem poder para acalmar o vento. Basta apenas uma palavra do Senhor e tudo acontece, Pai. Pai, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, Senhor. Que possamos esperar no Senhor em todo o tempo, Pai. Em todo o tempo. Nos ensina a descansar em Ti, Pai. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais. Muito mais do Senhor, Pai. Nos surpreenda, Pai. Nos surpreenda, Senhor. Nos surpreenda, queremos ser surpreendidos. Nos constranja com Seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que um dia o Senhor virá para nos buscar, Pai. Nos ajuda, Senhor, a suportar o dia mau. Nos ajuda, Senhor, a suportar as pressões do dia a dia. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, na nossa caminhada, Pai. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a estatura do varão perfeito. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Pai, que venhamos desistir no meio do caminho. Está tão perto, Senhor, a Sua volta, Pai. Está tão próximo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a persistir. Nos ajuda, Senhor, a continuar nesta caminhada cristã. Pai, aqueles, ó Pai, que se desviaram dos Teus caminhos, que não aguentaram, que não suportaram a pressão, traga-os de volta, Pai. Tragam-os de volta, Senhor. Tragam-os de volta. O mérito não é nosso, a glória é do Senhor somente, Pai. Que nós possamos ser apenas instrumento nas Tuas mãos. Que nós possamos ser ousados no Senhor. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus,
voltar à simplicidade, voltar ao início de tudo, Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva, Senhor, em segurança para os nossos lares, nos livrando, Senhor, dos homens maus, nos livrando de todo intento maligno, nos livrando, Senhor, da cilada de Satanás. Pai, em nome de Jesus, nos dê nesta noite um sono reparador, nos dê um descanso no Senhor, Pai. Que nós possamos, ó Pai, experimentar mais do Senhor a cada dia, Senhor. A cada dia. Nos surpreenda, Pai. Esta é a minha oração. E eu já te louvo e te agradeço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.